Vamos falar de Vasco. Tem muita coisa, foi dia fechado no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, mas cheio de coisa para falar do Vasco. Teve reunião dos representantes dos 4 semifinalistas com o governador Cláudio Castro sobre os jogos das semifinais do Campeonato Carioca. Vamos falar também do futebol feminino, o Vasco voltando as atenções para o futebol feminino. Vamos falar de contratações que o Vasco já fez. E com urgência do futebol masculino, estava deixando passar despercebido. Agora vamos fazer justiça, vamos falar sobre esses reforços. Vamos falar também sobre negócio de esporte, que o Vasco tem planos para ampliar o seu sócio torcedor. Vamos falar também sobre contratação justamente no departamento comercial do Vasco. E também o Vasco tem que estar de olho em 2 reforços visando o Campeonato Brasileiro. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco da Cidade, com apoio do nosso Vasco, o Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve hoje reunido com o chefe de segurança pública e os 4 representantes do Vasco, Flamengo, Fluminense e Volta Redonda, que são os semifinalistas do Campeonato Carioca, discutindo as seguranças e tudo mais sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Ficou decidido, como já havia discutido ontem, Fluminense e Volta Redonda jogarão no domingo às 4 da tarde da Cidade do Aço, já que o Volta Redonda está com desvantagem, será um mandante no primeiro jogo da semifinal. E o Flamengo e Vasco, segunda-feira, às 9 e 10 da noite, o Flamengo no primeiro, justamente por ser o mandante do primeiro jogo, já que eles estão com desvantagem. O Vasco tem a vantagem de 2 resultados iguais. E aí, depois vamos discutir também sobre o jogo de volta, que deverá ser no dia 26. Bom, e nessa reunião o Cláudio Castro falou sobre, praticamente baniu, aliás, praticamente não, baniu as torcidas organizadas de todos, seja Raça Flá, ou seja, torcida jovem do Vasco, torcidas organizadas estão banidas. O CNPJ dessas organizadas. Bom, é uma medida acertada, porém, eu acho que não vai acabar de vez as brigas, a irracionalidade, eu não vou falar animal, porque para não ofender os animais, mas coisa pré-histórica desses marginais transvestidos de torcedores. Eu acho que para acabar mesmo, teria que cancelar o CPF, prender os marginais, né? Trancar, proibir o CPF dos brigões, CNPJ das torcidas organizadas. O torcedor é simplesmente esses bandos, esses covardes, só não vão por camisa das organizadas, bandeiras, mas que quando eles quiserem criar tumulto, eles vão se reúnem na internet, como já vi várias vezes, já vi notícias várias vezes, antes mesmo de me tornar jornalista, de marginais combinando porradaria na internet,
E mesmo assim, a PM não irrita. Mas eu espero que seja um clássico de paz. Segunda-feira, Vasco e Flamengo. Estou muito preocupado com esse clássico, porque é um dia de semana, início de semana, e a hora que os torcedores estão indo para um Maracanã, é a hora que o trabalhador também, é a hora do rush praticamente, jogo 9 e 10 da noite. Quando for 5, 6, 7 horas, os torcedores estarão indo para o Maracanã. É a hora também que o trabalhador está indo para casa. Muitos até torcedores do Vasco, do Flamengo, mas não querem ir ao jogo, querem assistir dentro de casa, tomando seu chopp, na tranquilidade, mas deu o azar de esbarrar com esses marginais e sofrer alguma coisa e dar pancadaria entre as duas torcidas. Não, eles não são torcedores, são marginais mesmo. Sofrer alguma coisa, pegar de gaiato desses marginais. Mas só de cancelar o CNPJ dessas organizadas que estão proibidas de entrar no estádio já foi uma bela medida. Mas era preciso também prender o dono dos CPFs desses brigões. Fica aqui o registro, na minha opinião, sobre isso. Bom, e aquele estudo que o Rodrigo Terra estava fazendo de torcida única não vai acontecer. As duas torcidas poderão assistir a partida. Inclusive, começou nessa sexta-feira a venda de ingressos para o jogo Flamengo e Vasco, segunda-feira no Maracanã, 9 e 10 da noite. Estou com 7 na cabeça, não sei porquê. 9 e 10 da noite no Maracanã. Eu vou deixar na descrição o link, que é o link do Flamengo, já que é um mano de campo do Flamengo, então eles são responsáveis pela comercialização, deixando claro isso, para falar, por que você deixa o link do Flamengo, um irracional perguntando isso, ou se eles tiverem problema com o ingresso, como foi com o jogo contra o Fluminense, são o mandante do jogo que é responsável pela venda do ingresso. Então, no link do Flamengo, que é comercializado na internet, o jogo para o clássico de segunda-feira. Bom, sócios do Vasco não têm direito àquelas promoções que tem quando é o Vasco mandante. Quem tem os sócios do Flamengo é mais estudante, tem direito à meia, e os ingressos mais baratos para visitantes, que é o caso do Vasco, é R$50 a meia e R$100 a inteira, que é o setor sul. Os outros setores é mais caro os ingressos para o clássico de domingo, aí, segunda-feira. No Maracanã hoje é elitizar o futebol. Aliás, eu acho que o plano hoje é elitizar o futebol. Eu sou contra isso, mas eu não sou cartola, não tenho mão dada. Mas fico de mal atadas com isso. Mas eu vou deixar os valores, né, de cada setor do Maracanã, tanto de meia quanto inteira, na descrição, e um link para quem quiser comprar o jogo de segunda-feira. Bom, e vamos falar sobre o futebol feminino, né? Aqui o espaço terá atenção também para o futebol feminino, uma modalidade que está ficando cada vez mais popular. O Brasil tem uma das maiores jogadoras de todos os tempos, que é a Marta, que é cria do Vasco. O Vasco é pioneiro no esporte, inclusive no futebol feminino, é o que lançou a Marta para o mundo do futebol.
esses dias tem contratado jogadoras visando o brasileiro do A3. O Vasco, quando estava na administração da associação, as meninas sofreram na mão da péssima gestão do presidente Jorge Salgado. Mas tem gente que acha que eu sou pró-político do Vasco, que eu, por mais que eu fale que não tem político do Vasco, preste! Aqui não tem político de estimação do Vasco, mas acho que eu sou para alguém. Fazer o quê, né? E agora que a 77 vai administrar, quando comprou o 70% do Vasco SAF, foi englobado não só o futebol masculino profissional e a base masculina, como o futebol feminino e a base do futebol feminino. Bom, o Vasco já trouxe os seguintes reforços visando o A3 do brasileiro. A zagueira Larissa Araújo, a meia, a lateral, desculpe, Amorim, e a meia atacante Stefani 99. Vai trazer mais reforços visando o campeonato no A3 e sempre vamos deixar espaços aqui para as meninas no futebol feminino do Vasco. Bom, e também saiu hoje no Globo Esporte uma matéria com o coordenador comercial, diretor comercial do Vasco, Caetano Marcelinho, ele falando sobre o espaço planos que ele quer fazer para o sócio torcedor, principalmente se o Vasco conseguir a gestão no Maracanã. Ele quer ampliar o sócio torcedor, inclusive com parcerias, como o Vasco tem hoje com o Zé Délio. Eu acho interessante, principalmente porque seria legal ter um parceiro que, por exemplo, levasse o ingresso ao torcedor em casa. Mas não foram claros quais são esses planos, ainda irão a público falando desses planos, como eles querem ampliar o sócio-torcedor. Mas eu acho mais interessante ainda, para ganhar mais engajamento dos torcedores, fazer que o sócio-torcedor tenha direito a voto também. Hoje em dia, apesar de eu respeito colegas que não querem falar de política, mas tudo na vida é exigido a política, e torcedores cada vez mais interessados no dia a dia do clube, que nesse aspecto político da vida vascaína. Mas vamos esperar para ver. E pode falar em departamento comercial, que o diretor é o Caetano Marcelinho. O Vasco contratou para ser o coordenador de comercial o João Pedro Dólares. Ele é carioca, especializado em negócios, esporte, inclusive trabalhou em grandes clubes como o Real Madrid. Já fez, inclusive, pós-graduação de marketing esportivo na Espanha e trabalhou no Real Madrid. Agora será o diretor de comercial do Vasco. Boa sorte ao João Paulo. Bem-vindo, que seja feliz vestindo a camisa Cruz Maltina dele, fazendo o Vasco ganhar mais dinheiro, que é o trabalho dele. Bom, sobre contratações visando o Campeonato Brasileiro, assim que acabar o Campeonato Carioca, vai começar o Campeonato Brasileiro em abril, a estreia contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. O Vasco está de olho
não fez uma proposta oficial nenhum dos dois, já claro isso, mas está estudando para ver se faz uma oferta oficial. O atacante uruguaio Matias Abala, do Defensor, foi vice-campeão agora da Sul-Americano Sub-20, né? Não lembro muito ver o Matias em ação. Eu lembro dele chorar após o apito final contra o Brasil. O Brasil venceu por 2-0. Depois teve uma briga generalizada quando o árbitro apitou o final da partida. E eu lembro dele chorando, mas é uma promessa do futebol uruguaio. Vi vídeos agora há pouco, ele parece ser um ponta. Tem uma característica que me lembra o Gabriel Peck, mas vamos aguardar para ver se o Vasco fará mesmo oferta para o jogador. E também o Luciano, o Vasco também avalia com a possibilidade de contratar o meio atacante Luciano Jubá, do Sport de Recife. O Vasco já procurou o staff do jogador para sondar valores, mas não chegou também a fazer uma proposta oficial. O jogador interessava ao Botafogo, mas a negociação não foi para frente. E, muito provavelmente, o Vasco está avaliando, pode ser que faça uma proposta. Lembrando que o Vasco ainda procura um meio atacante para o time, para o Campeonato Brasileiro, reforçar. Eu acho que não seria tão sonhado camisa 10, mas seria para agregar o elenco a um bom jogador. E pode falar em reforços, Vinícius Zancelo do Santos estava sendo discutido como possível reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Não vai vir. O Vasco avaliou que tem volantes demais no momento e não é uma posição prioritária. O Vasco procura ainda um meia, para ser titular e outro para a opção do banco de reservas e também uma sombra para o Pedro Raul. São essas posições que o Vasco tem como prioridade no momento. Mas, quem sabe, o futebol tudo muda rapidamente, mas no momento o Zancelo não vem. Então é isso, galera. Então, até amanhã com mais Vasco. Agora, tudo indica que o Maracanã vai estar lotado na segunda-feira. Até mais.